3, 2, 1, muito risco, pouco ego. Eu, Daniel Zuckerman, te convido para uma experiência única. Surreal. Você é a primeira pessoa a ser convidada. Cara, eu vou te falar, divido esse momento especial com quem escuta a gente nesse podcast e, por favor, apresenta. Apresenta onde a gente está. Olha, eu sempre falei que tem uma pessoa que me ajudava a conduzir algumas questões, não só psiquiátricas, mas de comportamento, né? Então a gente tá aqui, eu, você e tem mais uma outra pessoa. Aqui que é a doutora, não sei se a gente vai... Não, senão vai ter muito assédio em cima dela, mas ela me ajuda bastante. Acho que vai ajudar porque, assim, tem um nome, né, a zelar, um profissionalismo, e eu mesmo te apresento a doutora Rosane. Tudo bem, doutora Rosane? Como vai? Da comunidade judaica, porque você sabe que doutor Eliova Zuckerman era amigo de Moishe. É verdade, é verdade, Né? Isso mesmo. Então é o seguinte, cara, você é convidado... Ela ouve as porradas que eu falo. Você aguenta o tranco do tio Rico. Basicamente, estamos aqui no seu consultório, onde você resolveu abrir um pouco da sua percepção, né? Sim. Esse nome do podcast é Muito Risco, Pouco Ego. A gente vai falar sobre ego, a gente quer entender a cabeça do tio Rico. Mas não fala muito a verdade, senão o pessoal vai sair correndo, vai dar merda. Primeiro eu quero te agradecer. E a gente vai analisar o mercado. Obrigado por receber a gente. E é uma sessão de terapia que eu mesmo quero me consultar, porque... Eu já mandei trazer a camisa de força pra você, que você não vai sair daqui bem. Primeiro, um pouco dessa mente que a gente quer destrinchar. O que você pode falar sobre o tio Rico, sobre essa genialidade? Não, primeiro deixa eu fazer um negócio. Eu agradeço demais, porque, porra, querendo ou não, é um trabalho extremamente profissional. Sim. E ela dedica muito tempo dela pra ajudar a gente. A Betina precisa, a gente... as meninas também precisam de um acompanhamento psicológico forte. E a gente que está no mercado também. Então eu queria te agradecer demais pela participação. E fala a verdade, mas não muito, senão eu vou te falar. Não, eu tô empolgadaço aqui. Um pouco, como você definiria tio Rico? Então, o tio Rico, primeiro, ele é uma pessoa que ele tem muita influência. Eu acho que essa questão de muito risco, pouco ego, na verdade, assim, a gente tem que ter motivação, tem que se jogar nas experiências, tem que acreditar. Tem que acreditar. Eu falo pra ela, e a gente discute muito, que é o seguinte: a gente acha, Zuki, que a gente é eterno. A gente acha que a gente é eterno, daqui 1000 anos você vai estar aqui, mas não, cada dia é um dia menos. Então quando a gente fala, eu discuto com ela muito risco e pouco ego, você tem um tempo que é limitado, é escasso. Esse é o teu ativo que está escasso. Você precisa correr risco se quiser sair do lugar. A gente sabe disso. Mas agora eu vou te pedir liberdade, calma. Eu quero saber de qual filósofo, de qual mente ele bebeu. Eu vejo ele muito como Nietzsche. A gente está com um livro aqui do Nietzsche. Ele tem um pessimismo que é um otimismo, assim. Ele fala, ó, tá vendo aquele cara lá? Você comparar, a vida é dessa forma. Sim. É um pouco de Nietzsche? Tem um pouco, tem um pouco, né? Tem um pouco, sim. Acho que é um cara cético, um cara que tem muita coragem de falar e arriscar, mas ao mesmo tempo é um cara que cuida para não ficar muito vaidoso, para não deixar a fama subir na cabeça. É verdade. E eu acho muito, o que eu quero falar do tio Rico, assim, é que ele tem uma personalidade tão forte, tão importante, que realmente ele influencia muitas e muitas pessoas, e não em várias áreas diferentes, né? E eu acho que isso é muito de um temperamento, de muita personalidade mesmo. Legal, eu quero saber do ego. O ego do tio Rico, é isso que eu quero saber. Como você blindou esse ego, como ele se blinda com o ego, e como as pessoas podem se blindar com o ego. Então, mas você sabe que, né, na verdade, assim, a primeira tendência da gente, quando começa a fazer sucesso, quando começa a ser valorizado, é inflar o ego. E quando a gente infla o ego, é declínio. É assim, então a gente tem que tomar muito cuidado. Isso é importante, cara. E de vez em quando a gente olha e fala, vamos monitorando. É uma coisa que a gente está sempre olhando, porque o sucesso, ele continua cada vez mais. Se a gente falar que a maneira como a gente se auto-enxerga, tem uma pitada disso também, né?
Sim, a questão de como a gente se vê, você diz como, no sentido como você se enxerga, como você acha que as outras pessoas te enxergam. Sim, né? Aí é a questão, é muito importante primeiro, você confiar em você mesmo, você entender o teu valor, você entender que você tem que confiar no caminho que você vai escolher. Eu acho que o Tio Rico tem muito disso, ele confia no caminho que ele escolhe, ele confia, ele acredita nas decisões. Ele não se ilude, porque ele não se ilude. Mas tem outro ponto que eu preciso falar. Jogando isso por investimento, eu não acredito em gênio. Eu não acredito em gênio. Ou você tem um bom processo, que é um cara disciplinado e tem formação, esse cara eu acredito. Agora o gênio, ele não existe, ele pode dar um tiro e voar alto, mas um voo geralmente é de galinha. Porque o mundo é dinâmico, é complexo, é interconectado, as variáveis acabam resultando num resultado que você não esperava. Então, se você tiver um processo, fica mais fácil de você acertar alguma coisa, né? Ou seja, comprar barato e vender caro. Mas eu vejo que os investidores, os managers, traders, aí você vai o que você quiser, fundo de pensão, endowment, qualquer coisa. Se o cara dá uma porrada e aí todo mundo fala, esse cara é um gênio, pode escrever que ele vai cair em breve. Se o cara começa a ver que ele tá no high do high, ele vai cair. Porque ele acha que ele vai acertar. Até a hora que vier uma onda contra, e o cara toma na cabeça e mergulha. Um momento. Doutora Rosane, agora eu vou pedir um favor para você. O que a gente vai fazer, eu vou aproveitar, lógico. Então, a gente vai continuar entrevistando o Tio Rico, se ele permitir, e que você faça uma análise nossa, comportamental, até pra gente ter. Eu vou aproveitar esse vídeo. Eu vou aproveitar essa sessão agora. Sou eu e ele, depois você pode fazer as observações. Você fica à vontade. Eu vou dar porrada aqui com ele e ele acaba aprendendo. Chegou no momento, tio, que a gente tá vendo o tamanho que você tomou, né? Com proporções, né, de tanto o embasamento que você tem, um repertório, e o mercado também, as pessoas ficam querendo ouvir para onde você vai. Como que você analisa a parte comportamental de investimento? Exemplo, você sabe como que a China está lá fora, você sabe como é que está o movimento político das ações, do que um presidente pode falar, você faz essa análise geopolítica também e também comportamental. Eu tô falando do sentimento. Eu vou te falar um negócio, Zuki, você tem duas maneiras de ganhar dinheiro. Quer dizer, você tem duas análises, tá longe. Você tem duas análises que você pode fazer e tem que fazer. Uma é análise econômica, que é quando todas as instituições estão funcionando. Você pega as variáveis de mercado, de empreendedorismo, de commodity, dólar, câmbio, ouro, etc. e tal. Aí é fácil. Para quem entende de verdade é fácil. Tem um outro fator que é extremamente complexo, imprevisível, interconectado, que é onde pode afetar a parte econômica, que é a imprevisibilidade política. A China, por exemplo, se você pega o liberalismo econômico, é incrível, é gigante, mas você tem um fator político que é totalmente imprevisível. O comportamento de uma facada do Bolsonaro, por exemplo, muda toda a história. Muda o rumo. Sim. Então você tem que estar consciente do risco que você corre e da tua falta de poder de prever. Você tem que saber que você não prevê. Tá, entendeu? certo. E que se você errar, aí que entra aquela questão do ego que a doutora estava falando, que é você errou, acabou. Entendeu? Você tem que saber que você vai errar. O Lirinho, Parisotto, que eu adoro ele, um grande abraço pro Lírio, ele fala o seguinte: errar você vai, você só tem que acertar mais do que errar. Entendeu? Vai fazer parte sempre desse jogo. Com certeza. E dentro do discurso a própria pessoa cria essa dificuldade, essa estabilidade emocional. Exemplo. Também eu queria só acrescentar. Pois não, lógico, isso é muito importante. Adoro quando ela também saber lidar com os erros, né? Saber, que nem ele falou, o importante é acertar mais do que errar, mas aprender a lidar com o momento do erro. E fazer desse erro um movimento para transformação e aprendizado para Perfeito. acertar mais e mais, entendeu? Até no investimento ou na sua... Porque a pessoa tem que saber cair e se levantar. Errou e vai em frente. Isso acho que é um movimento. É o que a gente vê. Isso é pouco ego. Tá, isso certo. Faz parte do pouco ego, entendeu? Que a gente trabalha muito aqui, conversa muito, que é a questão de, não, vamos tomar... Vamos aguentar porrada. Vamos aguentar porrada e aprender com a porrada. O couro fica grosso. Fica grosso.
Mas você sabe, doutora, que eu recebo centenas de milhares de mensagens de pessoas jovens, 15, 20, 22, e eu tenho notado, agora fugindo um pouco do tema de investimento, que a depressão hoje, ela está totalmente viral. Você então deve receber mais do que... Então você vê que a molecada hoje, na minha opinião, e eu queria um pouco da tua, é que você tem ferramentas que facilitam, induzem o comparativo entre as situações, as vidas. Eu vejo o Zuc postando que ele está viajando. Eu falei, puta, o cara está bem. Mas na verdade precisa ver se ele está bem. Perfeito. Né? Então você acaba alimentando, etc. E eu queria a tua visão. E eu vejo muita gente com vontade, mas com depressão. E você sabe que a gente, né, já passou por várias situações problemáticas e estão aí de pé. E eu queria a tua visão, como a rede social hoje colabora para o bem e para o mal. É importante falar isso. Os gatilhos. Sim, é verdade. Eu acho que esse é um ponto muito importante mesmo, né? Principalmente o tio Rico, que é um influenciador de opiniões e tudo. Eu acho que tem que estar sempre olhando e entendendo o que acontece com o público que ouve e tudo mais, né? Sim, eu vejo aqui no consultório existe um índice muito grande, não só de depressão, como de sensação de solidão e ansiedade, justamente pela comparação entre o mundo maravilhoso que se apresenta nas redes sociais e o que a pessoa considera o próprio mundo que ela está vivendo. É importante. E muitas vezes essa comparação faz com que a pessoa se sinta uma sensação de menos-valia, de que a vida dela não tem aquele significado. Descolamento da realidade. E assim, as redes sociais, acho que elas têm um lado muito positivo, porque trazem informações importantes, porque deixam as coisas muito com um movimento muito rápido e tudo, mas tem que tomar muito cuidado, principalmente pessoas que não estão estruturadas emocionalmente, para elas ficarem viajando nessa coisa de que a felicidade está longe de mim, está lá onde as pessoas estão colocando. Perfeito. E eu brinco que a internet é um lugar que todo mundo está sozinho e se encontra nesse lugar. Você está sozinho na tua casa publicando, você não sabe o estado emocional que a pessoa tá. Exatamente. E ela tá mostrando que aquele estado é muito legal e as outras pessoas também. Só que ela tá lá solo no quarto, numa posição fetal, desesperada. Então é muito importante saber o que você vê, não é aquela realidade. Uma pergunta. Muita coisa, só uma coisa, tem um ponto que é muito importante, que às vezes quando você vê uma foto e essa foto é linda e tá tudo lindo na foto, você não viu o antes e não viu depois. Perfeito, daquele próprio momento. É verdade. E às vezes é um momento, você tira 15, 20, 30 fotos para acertar a foto ideal que vai transparecer. Perfeito. Não representa a realidade. Sensacional. Não é um momento que você capta e pronto, é isso. Não. É a mesma coisa quando a gente vai comprar uma empresa e a empresa mostra o balanço dela. Mas fizeram uma matemática ali. O business plan, a planilha nunca é a realidade. Fizeram uma matemática e pedem X, você tira 30% e tá caro aí. Um conselho relacionado a isso, quando você for postar, vê seu estado emocional, porque não adianta você estar numa porcaria sentindo mal e mentir pra própria postagem que você vai. Mas você sabe, doutora, eu fiz questão de gravar aqui, porque eu tenho recebido um número muito expressivo de pessoas jovens com depressão e ansiedade. Então, é um podcast mais sério e de forma intencional. Mais denso, inclusive, pra gente ter um repertório pra ajudar quem tá escutando a gente. É verdade. Mas o que você acha de válvula de escape? Porque a gente fala, uma das frases, assim, um mantra do tio Rico é a puta farra. Que eu percebo. Sim. Aliás, faz tempo que eu não faço, tô trabalhando demais. Não, agora a gente vai fazer junto, doutora. Se você permitir, isso também tem que fazer uma... Eu ia trazer um vinho pra caramba, não, sem ó. Não pode. Cacete. Gatilhos emocionais. Vou só colocar uma linha de raciocínio e uma cronologia. A gente segue, você perde um parente, você acabou um relacionamento e você perdeu o seu emprego. 3 porradas sequenciais, você cai no chão. Tá? Então a gente fala assim, você tem que saber lidar com isso, como você falou e colocou perfeitamente. E aí, qual é a forma, quando você tá numa sequência de porrada e lá na lona, pra você achar um gatilho que te provoque uma levantada na sua autoestima? Eu acho que é super importante esse ponto que você está trazendo. Assim, as coisas são o significado que a gente dá para elas. Então, repete de novo, isso é importante. As coisas são o significado que a gente dá para elas. São como a gente enxerga.
como a né? gente enxerga. Então, o que acontece? Você, se você entender todas essas coisas que você falou como o fim do mundo, eu posso entender como fim, eu posso entender como um Uma reinício, passagem, né? verdade. Como uma outra possibilidade. Então, Eu vou adoro ela. começar por um outro caminho, eu vou buscar outras coisas. Então, sim, e muitas vezes a gente tem que ir lá no fundo do poço da escuridão para poder pôr a mão lá embaixo, pegar um impulso e retomar. Então, são movimentos da vida, de mortes e renascimentos que a gente tem o tempo todo, fases que terminam, momentos que terminam e outros que se reiniciam, que trazem, que são muito importantes até para o nosso próprio processo de individuação, que é tornar-se você mesmo. Que sabedoria, tá explicando. O cara tem uma equipe pra chegar com essa linha de raciocínio. Ela é uma das líderes. Você não é tonto, não, Não, você tem que andar junto. Sozinho ninguém chegou a lugar nenhum. Eu entendeu? Você tem que andar junto de mão dada e partir pra cima, entendeu? Eu entendi E perfeito. pra cara. guerra, pro game. É uma selva isso aqui. Trouxemos aqui uma consulta grátis que eu digo que Grátis não pra foi você, barato. Eu tô pagando pra vocês, meu Pra filho da mim foi puta. grátis, pra você que está escutando também. E cara, estamos aqui sempre com muito risco e pouco ego. Obrigado pela oportunidade, doutora. Tá. Puta, eu podia ficar falando aqui, ó. Não, aqui eu que vou 50 horas. continuar na sessão aqui com você. E a gente vai te levar também pra Vai, uma o bola de Mossad escape. não pode, o Mossad tá lá embaixo esperando. Vamos levar ela pra uma puta farra ainda, vem, doutor? Ainda eu vou convencer ela a ser psicóloga. Aí eu não, Mossad. eu fico aqui de fora olhando e monitorando aí. Você gostou, tio? Foi legal, É gostei. verdade.